E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então faz um tempo que eu não trago algumas questões resolvidas aqui para vocês, né? A minha rotina mudou bastante nos últimos meses e agora que eu já me adaptei a tudo isso, eu tô querendo voltar com conteúdo aqui para o canal. E para essa volta eu resolvi trazer um vídeo, né? Uma prova que eu deixei meio pela metade, que foi aquela prova no Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Eu já acabei resolvendo as primeiras 10 questões dessa prova em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E eu não resolvi, né, as últimas 10 questões, que seria da questão 11 até a questão 20, né, que é o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo. Então, se tu não acompanhou a primeira parte, tu pode continuar por essas questões tranquilamente, tá? É uma prova bastante interessante, porque o salário desse concurso era de 15 mil reais por mês para o aprovado. Então essa é uma prova que fala sobre vários assuntos e tu assistindo esse vídeo tu vai ter uma base boa, né, sobre tudo isso que a gente vai estar conversando sobre aqui. E são questões que tu encontra, né, com muita frequência em outras provas de concurso também. Então vem junto comigo que esse vídeo vai ser muito importante mesmo, tá? Para você que está estudando para concurso público e está buscando aí a sua aprovação. E rapidinho, antes de começar, eu queria te avisar que tu pode fazer o download dos slides que eu utilizo nesse vídeo aqui, clicando no link que eu vou deixar no primeiro comentário. Então clica lá, faz o download desses slides e me acompanha aí nas questões. Mas então agora vamos para a nossa questão número 11, como eu já falei, esse vídeo é uma continuação, e eu vou deixar 10 segundos na tela para te ler e pensar sobre o assunto. Bom, pessoal, a nossa questão número 1, ela fala sobre materiais de moldagem. Como tu pode ver, a letra A seria a nossa resposta correta. Então, sim, o silicone de adição é um material que tem uma certa hidrofobicidade. E para compensar essa hidrofobicidade, muitos fabricantes tentam fazer, né, o silicone de adição o mais hidrofílico possível, né? E a maneira que eles encontraram para fazer isso seria a de utilizar um redutor de tensão superficial junto ao silicone de adição. Então a tensão superficial é aquele efeito, né, que faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Né? Isso é muito comum a gente ver na água, principalmente. Tá? Então a superfície da água tem ali uma certa tensão superficial que faz com que ela se comporte, né, tipo uma membrana. Né? E essa propriedade, a tensão superficial, ela é causada pelas forças de coesão entre moléculas semelhantes. Tá? Então por isso que moléculas de água, por exemplo, se comportam como uma membrana na sua superfície, tá? E esse redutor de tensão superficial adicionado ao silicone de adição, ele permite um melhor escoamento desse material nos tecidos moles e também um melhor escoamento na hora do vazamento do gesso, né? O que facilita aí o vazamento do molde, porque o gesso ele tem uma melhor afinidade com superfícies hidrofílicas, tá? Então, o silicone de adição ele vai ter sim essa hidrofobicidade, mas os fabricantes eles tentam dar volta, né, nessa desvantagem adicionando um redutor de tensão superficial a esse material. Mas para essa primeira questão, a letra A seria a nossa resposta correta. Já a letra B e C, ela é mais referente à estabilidade dimensional desses materiais. Essa característica da estabilidade dimensional tu tem que conhecer para qualquer prova de concurso, porque é algo muito cobrado, tá? Então, silicones de condensação, que sofrem polimerização por condensação, né, os polissulfetos e o silicone de condensação, eles são menos estáveis do que os silicones que apresentam polimerização por adição, né, como o silicone de adição e o poliéter. Então, quando a gente faz uma moldagem com silicone de condensação, por exemplo, o polissulfeto, o preenchimento do gesso tem que ser feito o mais rápido possível, tá? Ao contrário aí do silicone de adição que é estável por vários dias. Então, a letra B seria incorreta, porque o imediatamente, né, literalmente imediatamente, tu molda e tu vaza o gesso assim que possível. E para moldagens com silicone de condensação, né, a gente não vai estar conseguindo fazer vários modelos através desse molde, porque ele vai tendo uma alteração dimensional, né, de forma relativamente rápida. Já a letra D é uma alternativa onde o autor meio que tenta confundir um pouco a gente, porque a primeira parte dela é verdadeira. Então, no silicone de adição, a contaminação por enxofre vai retardar, né, a cura
do material. Então, assim, pessoal, quando a gente manipula o silicone de adição com uma luva de látex, isso vai afetar a reação de polimerização desse silicone de adição, tá? Principalmente porque o enxofre ele é utilizado, né, no processo de fabricação da luva do látex. E o enxofre ele vai meio que se ligar com o ácido cloroplatínico, tá? E o ácido cloroplatínico nada mais é do que o catalisador responsável pelo início e progressão da reação de polimerização do silicone de adição, tá? Então por isso a gente não manipula, né, o silicone de adição com luvas de látex. Só que o pulo do gato nessa alternativa é que o silicone de adição ele não tem subprodutos, né? Então o gás, o hidrogênio e o álcool eles não vão ser eliminados como subprodutos e por isso a letra D estaria incorreta, tá? Inclusive, a água é um subproduto dos polissulfetos e o álcool seria, né, o subproduto do silicone de condensação, tá? Só mais essa informação extra aí que pode ser importante para você estar anotando também. E por último a gente chega na nossa letra E, né, que fala sobre os alginatos, né, que são nada mais do que os hidrocoloides. E a cinérese e a embebição são desvantagens, tá, dos alginatos. Então, a cinérese e a embebição são responsáveis pela alteração dimensional dos alginatos, né? A cinérese que nada mais é do que a perda de água do alginato para o meio e a embebição que nada mais é do que a absorção de água pelo alginato, tá, pessoal? Então, o alginato é um material que vai alterando, né, o seu tamanho aos poucos, principalmente por causa da cinérese e da embebição. Então, questão 11, nossa resposta correta vai ser a letra A. E agora vamos para a questão 12, tá? Uma das questões que eu achei a mais difícil dessa prova aqui, porque como tu vai ver, essa questão ela é decidida nos detalhes. Mas vamos lá, questão 12, 10 segundos na tela. Essa questão aqui, ela pode ser tranquila, comigo explicando a resposta para ti, mas foi uma questão que eu passei horas procurando a resposta, os detalhes, né, que fazem com que a letra D seja correta. Inclusive, para conseguir trazer essa resposta aqui para vocês, eu tive que encontrar o artigo onde o autor da questão, né, baseou toda a resposta dele, tá, pessoal? Mas então vamos começar pela letra A. A letra A fala sobre luxação intrusiva, né, sobre o tratamento da luxação intrusiva, e o que torna essa alternativa incorreta é o final dela, né, quando o autor da questão fala que, no caso de formação radicular completa, a intervenção endodôntica é realizada e deve-se aguardar a reerupção espontânea ou fazer a extrusão ortodôntica, tá? Então, o tratamento da intrusão ele deve ser feito com controle radiográfico e a espera da reerupção espontânea do dente de 2 a 4 meses, tá, pessoal? Mas se a gente tiver fratura da tábua óssea, a gente pode fazer aí uma fixação rígida, né, para que a gente tenha um adequado reparo ósseo, tá? E nesses casos a gente pode estar usando as barras de Ehret ou fios ortodônticos. Mas, no caso de intrusão, o nosso dente, de qualquer forma, tá? Com fratura da tábua óssea ou não, ele pode apresentar uma resposta negativa ao teste de sensibilidade pulpar. Só que essa resposta, ela não vai ser indicativa de necrose, porque o tecido pulpar ele pode estar prejudicado, ele pode estar sensibilizado pelo trauma, né? E assim ele pode dar uma resposta, um falso negativo para o dentista. E por isso, o tratamento endodôntico ele não deve ser feito imediatamente, como fala a nossa alternativa A, tá? Então, é necessário a gente aguardar toda a cicatrização dos tecidos periodontais para confirmar depois, né, a resposta aos testes de sensibilidade, tá, pessoal? Então, letra A é incorreta por causa disso. Já a letra B, eu fiquei pensando, tipo, demais nela, tá? De forma até desnecessária. Então ela fala que nos traumas dentoalveolares em que não há fratura de tecido duro, a gente pode usar uma contenção semi-rígida por 2 a 3 semanas, claro, sem interferências oclusais, né, senão a condição ia quebrar, mas já para as fraturas dentárias que envolvam o tecido duro é indicada uma contenção rígida. Isso estaria correto
E o que acaba com a alternativa B é quando o autor coloca ali, né, antes da resposta, o de maneira geral. Então, por exemplo, se eu tiver uma concussão ou uma subluxação que são traumas mais leves, né, eu não vou estar fazendo uma contenção semirrígida, porque eu não tenho fratura de tecido duro. Nesse caso, eu só faço, né, um acompanhamento e vejo como que evolui o caso, tá, pessoal? Então, este tratamento, principalmente, tá, ele seria feito para luxações laterais, mais especificamente, né, como fala o artigo que o autor utilizou para elaborar essa questão. Já a letra C também é uma alternativa não tão simples, né, da gente ver o que está errado nela, mas o que torna a letra C incorreta é a ordem, né, dos exames, tá? Então, primeiramente, o correto é a gente fazer um exame clínico. Então, a gente avalia ferimentos de tecido mole, para a gente ver se tem algum corpo estranho, né, presente no tecido mole, e depois a gente vai estar avaliando aí o dente, né, e o osso alveolar. Então, até aí, a letra C está corretíssima, tá? Só que a próxima etapa seria a da gente fazer, né, o exame radiográfico. Então a gente tem que fazer várias posições radiográficas, né, para a gente ver qual que é a extensão da fratura, para a gente ver o nível de deslocamento do dente, o estágio do desenvolvimento da raiz, tá? E também alterações periapicais, né? Então, primeiramente a gente vai fazer o exame clínico, depois a gente faz o exame radiográfico e depois a gente vai partir, né, para os testes de sensibilidade. E como a gente já viu, esses testes de sensibilidade, eles costumam dar negativos no começo. Então a gente não vai estar fazendo eles aí na consulta inicial, principalmente porque foi algo que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas os testes de sensibilidade, né, eles podem aumentar o desconforto do paciente caso eles sejam feitos, né, logo de cara na primeira consulta. Então, o exame radiográfico ele deve vir antes do teste de sensibilidade, e o teste de sensibilidade, né, ele não vai estar sendo feito aí, né, logo de cara. E daí, por último, a gente vai estar dando as instruções para o paciente, né, para que a gente tenha um bom prognóstico do caso. E agora a gente chega na nossa letra D. A letra D seria sim a nossa resposta correta, tá? Que fala sobre luxação extrusiva. Então a gente vai estar, claro, né, fazendo a reposição do dente extruído. Caso ele seja um dente permanente, na minha opinião, faltou isso na resposta, tá? Mas a gente vai estar reposicionando esse dente com uma contenção semi-rígida e a gente pode estar usando, né, uma contenção rígida caso a gente tenha uma fratura radicular, uma fratura de processo alveolar, tá, pessoal? Daí depois a gente vai fazer um controle radiográfico e dar vitalidade pulpar, como eu falei anteriormente. E caso a gente opte por uma contenção rígida, essa contenção fica em boca de 2 a 3 meses, né? Claro, sempre com acompanhamento aí a cada 2 ou 3 semanas. E por último a gente chega na nossa letra E, mas a letra E é incorreta porque a gente não vai fazer o uso de uma contenção rígida, né, por uma semana, né? Essa contenção rígida, caso for utilizada, ela vai ficar por mais tempo ali em boca, como eu falei anteriormente, né, de 2 a 3 meses, tá, pessoal? Mas em um dente avulsionado, normalmente é feito sim o tratamento endodôntico, porque a gente tem um rompimento do feixe vasculo nervoso e tanto a endodontia como a antibiótico terapia, elas diminuem as chances, né, de reabsorção radicular inflamatória, que às vezes é um pouco frequente em casos de avulsão. Mas então, questão 12, espero que a minha resposta não tenha ficado confusa, é bastante informação que eu estou te passando aqui, tá? Mas questão 12, nossa resposta vai ser a letra D. E agora vamos, né, para a terceira questão desse vídeo aqui, 10 segundos na tela. Bom, a nossa questão 3 é uma questão de anestesiologia. Esse assunto cai direto em prova de concurso. É bem difícil tu pegar uma prova que não tenha nenhuma questão falando sobre anestesia local, tá? Isso é algo que o dentista faz praticamente todo dia. Então, como esse tema cai direto, eu vou me estender um pouco mais aqui na minha resposta, tá? E vou conversar sobre cada um dos anestésicos dessa questão, começando, claro, né, pela mepivacaína, tá, pessoal? Então, a mepivacaína é um anestésico que ele tem potência e toxicidade 2 vezes maior do que a lidocaína. E para mepivacaína começar a agir, né, demora um tempo mais ou menos de 1 minuto e meio
a 2 minutos, tá? A dose máxima desse anestésico é de 6,6 miligramas por quilo, então a referência antiga, se eu não me engano, era 4,4 miligramas por quilo, mas agora isso já foi atualizado para 6,6, e a gente não deve ultrapassar 400 miligramas dessa substância ou 11 tubetes anestésicos, tá? Então, a mepivacaína é encontrada principalmente em duas concentrações, a de 2% quando associada a vasoconstritor e a de 3% quando ela não possui vasoconstritor, tá? E é aí que a gente tem a nossa primeira alternativa como uma alternativa verdadeira, né? Porque a mepivacaína 3% é considerado um anestésico de curta duração, porque ela não vai ter vasoconstritor, tá? Então a anestesia pulpar dela vai sim durar mais ou menos 30 minutos. Só que caso a gente estivesse falando da mepivacaína a 2%, daí ela seria considerada, né, um anestésico de duração intermediária por causa da associação com vasoconstritor, tá? Então a nossa primeira alternativa é verdadeira por causa disso. Já a nossa segunda alternativa ela vai falar sobre a lidocaína com adrenalina. Essa alternativa é totalmente correta, tá? Então a lidocaína, que também é considerado um anestésico de duração intermediária, a anestesia pulpar vai durar mais ou menos 60 minutos, tá, desse anestésico. A lidocaína é um anestésico também padrão, né, pelo qual serve de base de comparação para as outras substâncias anestésicas. E é um anestésico também, né, bastante utilizado porque ele costuma ter uma toxicidade menor do que várias outras substâncias, como a mepivacaína, como a gente já viu. Depois a nossa questão fala sobre a prilocaína. Prilocaína que também é um anestésico de duração intermediária, não um anestésico de longa duração, tá? Mas a anestesia pulpar da prilocaína realmente dura 60 minutos. Então, para a prilocaína começar a agir, ela vai demorar mais ou menos 2 a 4 minutos. A dose máxima dessa substância vai ser de 6 miligramas por quilo, não devendo passar 400 miligramas ou 7 tubetes anestésicos, né? Quando na concentração de 4%. E uma coisa muito importante é que a concentração de 3% da prilocaína, ela normalmente tem a feliprecina como vasoconstritor. E a feliprecina é um vasoconstritor que pode causar, né, contrações uterinas em mulheres grávidas, tá? E por isso a prilocaína normalmente é contraindicado em pacientes gestantes, tá, pessoal? Mas então, a nossa terceira alternativa seria incorreta simplesmente pelo fato da prilocaína ser um anestésico de duração intermediária e não de longa duração, né? Ao contrário da bupivacaína, que daí sim vai ser um anestésico de duração longuíssima praticamente, tá? Então, a anestesia pulpar vai ser sim mais de 90 minutos. Só que a bupivacaína ela vai demorar um pouquinho, né, para ter o início da sua ação, vai demorar mais ou menos de 6 a 10 minutos. A dose máxima da bupivacaína também é menor do que os outros anestésicos, ela vai ser de 1,3 mg por quilo, não deve ultrapassar 90 mg ou 10 tubetes anestésicos. E em relação ao tempo de duração da bupivacaína, né, ela pode proporcionar uma anestesia mandibular que pode durar de 5 a 9 horas, tá? Então, anestésico que promove uma analgesia bastante longa e por isso aí, né, a nossa última alternativa seria correta e a letra C seria a opção para a gente assinalar nesta questão aqui. Então, agora vamos para a nossa questão número 14, a quarta questão desse vídeo aqui. Vou deixar 10 segundos na tela. A nossa questão número 14 é uma questão que eu gostei bastante. Na minha opinião, é uma das melhores questões deste vídeo aqui, tá, pessoal? Então ela fala de um paciente que vai receber uma coroa totalmente cerâmica. Só que antes de receber essa coroa, né, esse paciente, claro, vai precisar de um provisório. Então foi cimentado o provisório ali na boca do paciente, só que esse provisório ficou alto, né? E daí a nossa questão conversa aí um pouco do porquê que isso aconteceu, tá? E para começar a nossa resposta, né, e já matar algumas alternativas, como cimentos, né, para provisório, nesse tipo de caso, a gente normalmente usa o hidróxido de cálcio, né, que foi utilizado na nossa questão, o cimento de óxido de zinco e eugenol, cimentos resinosos e às vezes até cimentos livres de eugenol, tá? O cimento de fosfato de zinco, ele normalmente é utilizado para cimentação definitiva e não para cimentação provisória, como fala a nossa letra E, tá? Que é incorreta por causa disso. E nesses casos, foi escolhido, né, o cimento de hidróxido de cálcio, como o enunciado menciona,
E o cimento do hidróxido de cálcio ele tem como principal desvantagem a tomada de presa muito rápida. Então, o dentista ele tem que agir rapidamente aí, né, quando ele usa esse tipo de cimento para cimentação dos provisórios. E se o dentista ele não cimentar a peça a tempo, o cimento do hidróxido de cálcio ele infelizmente vai deixar a peça protética um pouco mais alta do que ela deveria estar. Isso vai causar problema de oclusão. E isso que a gente pode verificar também aí na figura que eu estou deixando na tela. Então ali o dentista ele foi cimentar uma peça protética e o cimento não escoou da maneira que deveria escoar e essa peça ficou um pouco mais alta, tá? Outra razão para essa peça estar alta também seria a falha no posicionamento da peça, tá? Então a peça não foi posicionada corretamente, isso também pode influenciar no escoamento do cimento e daí a gente vai precisar de um ajuste oclusal mais agressivo, né, para deixar essa peça de forma satisfatória em boca, tá? Então, por causa de tudo isso, né, que a gente vê no nosso enunciado, a gente pode deduzir, né, que houve um erro aí no procedimento de cimentação, tá? Então, a escolha do cimento está adequada, o hidróxido de cálcio ele é indicado para cimentação de provisório, tá? A conduta do dentista não está adequada de alguma maneira, porque senão a peça não ficaria alta, tá? Então, a letra B também é incorreta. E o procedimento de cimentação, né, como a gente viu agora há pouco, ele provavelmente não foi feito da maneira correta, o que faz com que a gente sobre aí com a letra D, que seria a nossa resposta. E agora vamos, né, para a quinta questão desse vídeo aqui, 10 segundos na tela. A nossa quinta questão, ela fala sobre restaurações indiretas. Então, restaurações indiretas, pessoal, vão ser aquelas coroas de cerâmica. E hoje em dia, né, são feitas até coroas de resina composta, tá? Então, o dentista molda ali o preparo feito no dente do paciente, depois de remover a cárie ou depois de remover a restauração satisfatória, o dentista vai moldar o dente do paciente, vai enviar para o laboratório vai devolver uma peça cerâmica ou uma peça de resina para esse dentista, tá? Então ambos os materiais vão ser indicados para restaurações indiretas, só que a resina composta é um material que acaba sendo mais poroso, é um material que tem uma chance maior de fratura, né? Apesar dele ser utilizado também para restauração indireta, a resina composta ela não vai ser tão resistente quanto uma peça cerâmica, por isso também a resina composta acaba sendo um pouco mais barata do que a cerâmica, mas ela é uma opção bastante boa, né, para pacientes aí que querem resolver o problema e não têm condições financeiras ou buscam por uma opção mais em conta, tá? Então hoje em dia a resina composta também é bastante utilizada para onlays. E por isso a nossa primeira alternativa seria corretíssima, ao contrário da nossa segunda opção. Então, uma reduzida contração de polimerização seria uma desvantagem das resinas compostas indiretas, tá? A contração de polimerização é a alteração volumétrica, né, que o material sofre, e quanto menor for essa alteração de tamanho, né, melhor para a gente. Então, se o material ele tem uma contração de polimerização reduzida, isso seria uma vantagem e não uma desvantagem, tá? Inclusive, uma das principais vantagens das resinas compostas processadas em laboratório é que elas vão ter sim essa reduzida contração de polimerização, tá? Então, isso está correto, mas seria uma vantagem do material, não uma desvantagem. Já a nossa terceira alternativa, ela também seria incorreta, porque daí ela já começa a falar aí da questão do preparo cavitário, das restaurações indiretas, e ela é incorreta porque as paredes devem sim ser expulsivas, só que elas devem ser expulsivas em torno de 10 a 12 graus, e não em torno de 8 a 15 graus. E já em dentes, né, curtos, essas paredes elas realmente podem ser paralelas, daí a gente pode estar fazendo canaletas aí e outras retenções para melhorar a fixação da peça, tá? Mas a alternativa número 3 seria incorreta por causa disso. E já em relação à profundidade do preparo que a gente deve fazer, esse preparo, quando ele envolver a oclusal, ele deve ter sim no mínimo 2 milímetros, e os preparos interproximais, né, onde não vai incidir carga mastigatória, deve ter no mínimo
1,5, só que esses preparos interproximais não devem passar os 2 milímetros, né? Para evitar prejuízos periodontais e melhorar a adesão da peça, tá? Mas então a nossa alternativa número 4 seria correta. Assim como a nossa última alternativa, né, que fala das desvantagens da gente utilizar a porcelana como restauração indireta, tá? Então, a porcelana ela vai ter como principais desvantagens uma vedação marginal que não é tão eficiente, uma falta de resistência à fratura, uma dificuldade de polimento e um excessivo desgaste do dente antagonista que é mencionado na nossa alternativa, tá? Então, para resposta da nossa questão número 15, a letra A seria a nossa alternativa correta. E agora vamos, né, para a nossa questão número 16, uma questão de oclusão. Bom, a nossa questão número 16 é uma questão até que tranquila, tá? Uma questão que não tem nem muito o que falar, tá, pessoal? Então, claro, um contato prematuro pode desencadear uma disfunção miofacial. Hábito parafuncional deve ser considerado quando a gente for fazer uma restauração. Tipo, tu não vai fazer uma restauração de um canino que tá todo desgastado, caso teu paciente tenha bruxismo, porque daí tu vai restaurar ali e daí depois tu vai ver os contatos, tu vai ver que o hábito parafuncional do teu paciente pega certinho na tua restauração daí não vai durar nem um dia, tá, pessoal? Inclusive, quando a gente for fazer o ajuste oclusal, ele pode ser sim ser feito na sessão seguinte, às vezes é até melhor, tá? Muitas vezes, eu, por exemplo, eu tiro o cárie de um dente posterior, o paciente está anestesiado, não sente nada, e eu vou ali, eu pergunto, tá alto? E não tem como o paciente falar se tá alto ou não, né? Então a gente pode até tentar marcar aí os contatos, mas às vezes a gente deixa passar alguma coisa, né, que o paciente vai vir a sentir no outro dia. E para a nossa questão número 16, né, a nossa resposta seria a letra E. Então, nesse caso, é para a gente assinalar a opção incorreta, tá? Então, muitas vezes, quando a gente faz uma restauração, a gente não quer que a MH, que a relação cêntrica permaneçam os mesmos, tá? Isso vai ser relativo. Muitas vezes a gente já tem um contato prematuro, a gente já tem um dente fraturado por causa de um contato prematuro ou por alguma outra razão, tá? E daí a gente não vai restaurar, né, e não vai querer deixar esse paciente na mesma máxima intercuspidação e na mesma relação cêntrica, tá, pessoal? Então, por isso, a nossa letra E seria a resposta para a gente estar assinalando aqui. Essa questão aqui é uma questão que eu gostei bastante de estar trazendo nesse dia aqui, porque aplicação e uso do flúor é algo que cai demais em prova de concurso. E esses dias eu fui fazer um concurso e eu me confundi tudo ali em relação às doses e tudo mais, acabei errando uma questão parecida com essa, tá, pessoal? Então esse, assim como a anestesiologia, é um tema que tu tem que ter em mente antes de tu for fazer uma prova, tá? Então, nesse caso aqui é para a gente assinalar também a alternativa incorreta, como tu pode ver, a incorreta seria a letra B. E para a resposta dessa questão, pessoal, algo que vale bastante a pena a gente conversar sobre é que para bochecho a gente tem duas concentrações que são mais utilizadas, tá? A primeira delas é a que contém 225 ppm de flúor, né, que é a de 0,05 de fluoreto de sódio, que são recomendadas para o uso diário, e as que contêm 900 ppm de flúor, né, que são as de 0,2% de fluoreto de sódio, que são recomendadas sim para o uso semanal, tá? Só que tem um problema de que, apesar dos bochechos semanais eles poderem ser utilizados com certa segurança, os bochechos diários estariam contraindicados em crianças de até 6 anos, tá? E a primeira infância, né, como você sabe, ela dura do 0 até os 6 anos. Então, esses bochechos diários aí não seriam indicados para pacientes que estão
passando pela fase da primeira infância. E isso acontece porque existem pesquisas que mostram que crianças de 3 a 5 anos de idade vão ingerir de 10 a 20% da solução de bochecho e crianças que estão com 6 anos ou mais vão ingerir no máximo 10% da solução, tá? Então por isso aí os bochechos diários estariam mais indicados em crianças maiores de 6 anos, tá? E só lembrando que a dose tóxica do flúor seria de 5 miligramas de flúor por quilo, né? E caso a gente tenha aí uma intoxicação por flúor, a gente, claro, né, a gente pode ter problemas gastrointestinais, como náusea e vômitos, problemas cardiovasculares, como a hipotensão, e até problemas neurológicos, como a parestesia, além da chance aí, né, da gente ter a fluorose dental, tá, pessoal? Então, as soluções de bochecho, né, fluoradas, elas são indicadas principalmente para regiões onde as pessoas não têm tanto contato com flúor, né, principalmente. E também, daí, claro, né, em pacientes que têm uma situação maior de risco, como, por exemplo, pacientes que estão passando por um tratamento ortodôntico, pacientes que não têm uma salivação tão eficiente. Então, para tudo isso, aí, o flúor poderia estar sendo utilizado, tá? Mas muita atenção em relação aos bochechos diários, porque eles são mais indicados aí para crianças maiores do que os 6 anos. A nossa questão número 18 é uma questão bastante interessante também, uma questão que eu já vi em várias provas de concurso público, tá? Então ela fala sobre a dissociação radiográfica. E essa técnica muitas vezes pode ser usada para radiografia de pré-molares, para radiografia dos molares inferiores, dos molares superiores, porque muitas vezes durante a tomada radiográfica, por exemplo, a gente não consegue ver a raiz palatina, ou às vezes até um canal que está sobreposto sobre outro, né? Então, para a gente fazer uma técnica de dissociação, a gente pode ter uma incidência disto-radial ou mesio-radial, né? Onde a gente vai mudar o ângulo, a angulação horizontal do equipamento radiográfico. E uma coisa bastante importante para te ter em mente é que durante uma dissociação radiográfica, o objeto mais próximo do observador vai se deslocar para o lado contrário ao do observador, e o objeto mais distante do observador vai se deslocar para o mesmo lado que o observador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa raiz vestibular do nosso dente 24 vai se deslocar para o lado contrário da nossa dissociação. Então, se eu tiver uma dissociação mesio-radial, nossa raiz vestibular vai se deslocar levemente para a distal. Enquanto o objeto mais distante, né, no caso a raiz palatina, ela se deslocaria para o mesmo lado do observador. Então, se eu tiver uma dissociação mesio-radial, como no caso desta imagem aqui, tu pode observar que daí, né, a nossa raiz, o nosso objeto de avaliação, ele se deslocaria para o mesmo lado, né, para mesial. Isso ocorreria também na dissociação disto-radial, né? Aqui a gente tem até a imagem de um pré-molar superior aqui. Então pode ver que na dissociação disto-radial a raiz palatina ela realmente se deslocou para a distal, tá, pessoal? Então, ó, o objeto mais próximo do observador, no caso a raiz vestibular, se desloca para o lado contrário do observador. E o objeto mais distante, né, no caso a raiz palatina, se desloca para o mesmo lado da nossa dissociação. Isso é algo que tu tem que ter em mente, tá, na hora de responder uma questão como essa. E por isso a nossa letra C seria a correta, tá? E só esclarecendo, tá? A letra E não tem nada a ver, porque para a gente ter uma alteração de tamanho no objeto a ser avaliado, no caso o dente, a gente teria que ter uma alteração no ângulo vertical, tá, pessoal? Então, normalmente, problemas de tomada radiográfica, quando a gente tem uma sobreposição, normalmente isso é um erro de angulação horizontal. E quando a gente tem alterações de tamanho do objeto, como por exemplo um dente mais alongado ou mais encurtado, isso vai ser um erro aí de angulação vertical, né? E como tu pode ver, a nossa dissociação ela é feita através de mudanças na angulação horizontal e não na vertical, e por isso a gente não vai ter uma alteração de tamanho do dente.
Essa é uma questão bem legal, mas também é um pouco difícil de explicar. Eu espero que a minha explicação tenha ficado clara para ti, tá? Mas então agora vamos para a penúltima questão desse vídeo aqui. Essa questão número 19 é uma questão bastante interessante. Ela fala sobre os núcleos metálicos fundidos, tá? E para te entender, né, o que eu vou falar aqui, é legal que tu tenha em mente o que é um núcleo metálico fundido e por isso eu vou deixar uma imagem disso aqui na tela para ti, tá? Para a gente confeccionar um núcleo metálico fundido, pessoal, a gente tem que fazer um molde de dentro do canal radicular. Na faculdade, tá, os professores normalmente ensinam a gente fazer esse molde com resina acrílica, mas normalmente os dentistas fazem esse molde com silicone, né? Então, esse método do silicone, inclusive, para moldar o canal radicular é muito mais fácil, muito mais tranquilo e rápido, tá? A gente está fazendo do que utilizar a resina acrílica, mas os núcleos metálicos fundidos, eles não vão ser pré-fabricados, tá? Então, além dos metálicos fundidos, a gente pode ter pinos intrarradiculares pré-fabricados. E esses pinos, eles podem ser metálicos, que são feitos em aço inoxidável, e eles também podem ser não metálicos, né, que daí vão ser os pinos cerâmicos de fibras de carbono e de fibras de vidro, tá? E esses pinos pré-fabricados, eles surgiram exatamente, né, para compensar as desvantagens dos núcleos metálicos fundidos, né? Porque os núcleos metálicos fundidos, eles são aqueles tipos de pino que são um dos mais utilizados na odontologia até hoje. Só que uma das principais desvantagens desses núcleos é que para que a gente consiga adaptar um núcleo desse dentro de uma raiz, às vezes a gente tem que desgastar, né, essa raiz, o interior dela, em excesso, e daí a gente vai aumentar as nossas chances de fratura, tá? Além disso, esses núcleos também eles vão ter uma estética desfavorável, eles vão sofrer, né, corrosão e também eles vão ter um alto módulo de elasticidade. Só que as principais vantagens dos núcleos metálicos fundidos vão ser um custo baixo, a não exigência de técnica ou cimentos especiais para fixação e uma excelente radiopacidade, né, para quando a gente quiser avaliar a condição do nosso tratamento através do exame radiográfico, tá? Então, esses núcleos metálicos fundidos, eles vão estar indicados para dentes que têm uma ampla destruição coronária, uma morfologia radicular favorável, né? Que a gente perceba, não, aqui eu vou ter que desgastar um pouco a minha raiz, mas ela ainda vai aguentar as forças mastigatórias, né? O pino não vai causar uma fratura dessa raiz futuramente, né? Então tudo isso tem que ser avaliado quando a gente estiver confeccionando um núcleo metálico fundido, tá? E como eu falei, né, os pinos pré-fabricados, eles surgiram para compensar as desvantagens dos núcleos metálicos fundidos, então eles não exigem tanto desgaste radicular. Eles também não vão precisar daquela fase laboratorial para a confecção do pino, né? Porque quando a gente faz um núcleo metálico fundido, a gente molda e manda para o laboratório, né? Já os pré-fabricados eles vêm prontos, tá? Normalmente esses pinos pré-fabricados, como por exemplo os pinos de fibra de vidro, eles vão ter uma estética bem melhor do que os metálicos fundidos. Então, até os pinos de fibra de vidro são muito indicados para dentes anteriores. Então, cada pino tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem, tá? Mas é interessante tu pegar, caso tu precise, tu volte esse vídeo aqui, anota as vantagens e as desvantagens dos núcleos metálicos fundidos, porque isso é muito cobrado, tá? Em prova de concurso. Mas por causa de tudo isso que eu falei agora, tá? A letra E vai ser a nossa resposta correta para a gente assinalar. Então, os núcleos metálicos fundidos, eles não vão aumentar a resistência dentária, a fratura, né? Muito pelo contrário, tá? Mas todas as outras alternativas são alternativas corretas que tu pode inclusive estar anotando aí no teu material. E agora vamos para a última questão desse vídeo aqui, questão número 20. E para terminar esse vídeo, a gente tem a nossa questão número 20, que na minha opinião é uma das questões mais difíceis de toda a prova, porque ela mistura histologia, mistura pigmentação por tetraciclina, hipoplasia de esmalte, então são vários assuntos, né, que a gente vai estar conversando aqui
nesta questão. Então, para começar, a gente vai estar falando, claro, sobre a letra A. Então, para a letra A, pessoal, as periquimáceas, elas realmente vão ser uma representação da estria de Retzius, né? Na superfície do esmalte, só que essas periquimáceas elas vão ser mais visíveis na região cervical e não na borda incisal do dente, né? Como a gente pode ver na imagem desse slide aqui, que a gente tem o corte de um dente, né? E tu pode ver que é mais, nesse corte aparece mais a superfície cervical desse dente. E daí ali, marcado pela letra C, a gente vai ter as periquimáceas, tá? Então, as periquimáceas vão ser sim a representação da estria de Retzius, só que elas vão estar mais presentes na região cervical, tá? E as linhas de Retzius, né, essas estrias, elas vão ser marcações que refletem as fases de deposição e repouso, né, que os ameloblástios fazem durante a reposição, né, a deposição do esmalte, tá, pessoal? Então, letra A seria incorreta, ao contrário da nossa letra B, que fala que a fluorose é facilmente diagnosticada e ela ocorre de forma simétrica em dentes homólogos, né? E daí, claro, tem como etiologia ingestão de fluoretos, tá? Essa alternativa seria correta, tá? Então, claro, né, durante a formação do germe dentário, se a pessoa tiver exposta a altas concentrações de flúor, a gente vai ter sim defeitos na mineralização do esmalte, e daí a gente vai ter severidades, né, que variam de acordo com a quantidade de flúor que foi ingerida. Então, a ação dos fluoretos é dose dependente, isso é algo que é bastante cobrado também em concursos, tá? Então, uma dose muito alta pode ocasionar manchas que variam aí do marrom até umas manchas brancas e às vezes até uma hipomineralização mais superficial, tá? E agora na tela eu vou deixar aqui essa tabela que resume muito bem, né, as características da fluorose, né? Então tu pode ver que a fluorose ela pode acontecer em qualquer parte do dente, principalmente no terço médio, incisal e na cúspide, né, de alguns dentes também, tá? Que daí incisivos, premolares e molares. Daí, claro, a etiologia da fluorose vai ser uma ingestão de flúor. E daí, nas formas mais leves, né, a fluorose vai se assemelhar a riscos de giz. E ela vai apresentar também uma cor branca opaca que pode, né, apresentar uma coloração mais amarronzada, né, dependendo da gravidade. E daí ela vai envolver grupos de dentes que se formam ao mesmo tempo, né, dentes homólogos. Isso faz com que a nossa letra B seja a alternativa correta. Já a letra C fala que a hipoplasia de esmalte é um defeito quantitativo que resulta da deposição insuficiente de matriz orgânica durante a dentinogênese. Isso estaria correto, tá, pessoal, se não fosse a palavra quantitativo, tá? Então, quantitativo remete à quantidade. Então, a hipoplasia de esmalte é um defeito qualitativo, que remete, né, à qualidade da matriz do esmalte, não à quantidade, né? Defeitos que envolvem, defeitos quantitativos que envolvem a quantidade do número de dentes e tudo mais, daí seriam ali, cairiam mais naquela questão dos supranumerários, da agenesia e tudo mais, tá, pessoal? Mas a hipoplasia de esmalte é um defeito qualitativo que diz respeito à quantidade do esmalte que foi criado, e por isso a letra C é incorreta, tá? Então, na hipoplasia de esmalte, a gente vai ter manchas esbranquiçadas, rugosas, com sulcos ou ranhuras presentes ali na superfície do dente, tá? E outras alterações na estrutura do esmalte vão, claro, né, comprometer toda a estética do sorriso, né? E para tratar uma hipoplasia de esmalte, normalmente a gente pode fazer um clareamento dental, uma microabrasão, restaurações estéticas e até coroas unitárias. Então, letra C, incorreta. Já a letra D fala sobre a amelogênese imperfeita, tá? Então, a amelogênese imperfeita não vai ter sua etiologia associada a traumatismo ou febres que ocorrem durante a formação do esmalte, tá? Isso não tem nada a ver. E a amelogênese imperfeita é uma malformação do esmalte, né, que pode afetar tanto a dentição descida quanto a permanente, e esse defeito vai se limitar somente ao esmalte, sendo que a dentina e a câmara pulpar do dente, né, e a morfologia da raiz vão se apresentar normais, né? Então, a causa da amelogênese imperfeita é hereditária, tá? E ela não vai ocorrer devido a traumas, como fala aí a nossa alternativa D. E a amelogênese imperfeita ela pode ser de 3 tipos. Isso é algo que eu já vi muito em concurso, tá? Então a amelogênese perfeita pode ser hipoplásica, hipocalcificada e hipoplástica.
maturada. Então, na melogênese imperfeita hipoplásica, a gente vai ter uma matriz do esmalte que ela é imperfeitamente formada, com falhas na fase de deposição do esmalte. Na melogênese imperfeita hipocalcificada, a gente vai ter a formação de uma matriz que ela parece ter uma espessura comum de esmalte, né? Mas a calcificação desse esmalte ela não foi feita da maneira correta e o esmalte se apresenta amolecido, tá? Às vezes ele pode até ser removido através de raspagem com uma cureta, por exemplo. E por último a gente tem a melogênese imperfeita hipomaturada, né? Onde a gente vai ter a criação de um esmalte fino e duro, tá, pessoal? E normalmente nesses casos as coroas do dente vão se apresentar aí de uma coloração branca, marrom e amarela opaca, né? Que é conhecida como aquele aspecto mosqueado, também muito cobrado em prova de concurso, tá? Então, letra D também seria incorreta, a melogênese perfeita tem etiologia hereditária, tá? E por último a gente chega na letra E, que fala sobre a tetraciclina. Então os dentes eles podem ter alterações de cor causadas por fatores extrínsecos, como a alimentação, né, que envolve café, chá, vinho tinto, cigarro, e fatores intrínsecos, né, que daí vai envolver a dentinogênese, a melogênese imperfeita, que a gente conversou agora há pouco, traumatismo, fluorose, hipoplasia de esmalte e até a ingestão da tetraciclina. Então, a molécula de tetraciclina, ela se liga com cálcio, tá? E daí ela pode induzir alterações ósseas e também alterações do esmalte dentário que está em fase de desenvolvimento, tá? E a coloração causada pela tetraciclina vai variar de um amarelo, um cinza e até um marrom, tá? Então, as manchas causadas pela tetraciclina elas vão sim apresentar alterações e por isso a letra E seria incorreta, tá, pessoal? Bom, e por hoje era isso. Eu espero que não tenha ficado muito cansativo esse vídeo, né? Mas como eu falei, é um vídeo bastante importante para você que está aí estudando para a prova de concurso e tudo mais. Eu espero que este conteúdo realmente tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Que eu leio e respondo os comentários assim sempre que possível. Nessa volta eu quero ver se eu respondo praticamente todos os comentários, tá? Então qualquer dúvida tu pode deixar aqui embaixo. E também não esqueça de me acompanhar no Instagram, que todos esses conteúdos que eu produzo, né, eles se completam, né? E muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.